Hoje tem jogo de Uzbequistão e Colômbia. E eu já li, né, no meu projeto de lendo um livro de cada país da Copa do Mundo, um livro tanto do Uzbequistão, nossa, nome difícil de falar, né, quanto da Colômbia. Da Colômbia eu acabei de terminar de ler o livro mês passado, em maio, e do Uzbequistão eu já li ele, eu acho que já tem algum tempo, eu acho que foi meados de fevereiro, abril que eu li ele. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Vamos fazer aqui uma espécie de copa literária com esses dois países. E eu vou falar um pouco sobre cada um dos dois livros que eu li desses países. E fazer ali algumas comparações e ver qual o livro que leva melhor nesse confronto literário. Vamos começar falando do Uzbequistão. Que, gente, eu não faço a mínima ideia. Deveria ter pesquisado isso antes, né? Mas eu não sei se essa é a primeira Copa do Uzbequistão, se eles já tiveram na Copa alguma outra vez e tal. Mas eu li do Uzbequistão, gente, um livro que eu fui obrigada a ler em espanhol, porque eu não achei em português. Assim, eu acho que até tem em português, mas eu não encontrei. Gente, não encontrei. Eu tive que ler pirateado e em espanhol, porque eu não tava achando. Que é o livro La História del Prodigioso Erzan. Não sei se minha pronúncia está correta, but eu li esse livro. E eu preciso começar falando, gente, que o livro que foi difícil de ler. Porque por mais que o espanhol seja uma língua que, né, próxima do português e que seja mais fácil de você ler, de você entender, whatever, gente... Peta, que gagueira. Que seja uma língua mais fácil de você entender, por ser espanhol e tudo mais. A gente tem uma noçãozinha básica do espanhol na escola. Mesmo assim, gente, foi muito difícil, porque existe uma diferença muito grande de você pegar e ler ali um artigo em espanhol, uma resenha, assistir um vídeo e tal, do que você ler um livro de 200 e poucas páginas, que eu acho que esse livro tem até um pouquinho mais de páginas, não sei, gente, não sei. Ou menos, não sei, nem lembro quantas páginas que tem esse livro. Sabe? Mas existe uma grande diferença, gente. Você lê um livro que é um livro de 200 e poucas páginas, 300 e poucas páginas, num idioma que não é o seu, é desafiador. Por mais que seja espanhol, é muito desafiador. Gente, chegava um momento no livro, na história que eu tava lendo, que eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra acabar, sabe? Que, assim, me dava dor de cabeça, gente, de eu ler ali o negócio em espanhol, por mais que eu estivesse lendo, que eu estivesse entendendo e tudo mais, eu me senti muita dificuldade de me conectar com o livro, de entender realmente a história ali na íntegra, sabe? Tanto é que é um livro que não me marcou, é um livro que eu acho que, assim, a história já até saiu um pouco da minha cabeça, muito por causa disso. Porque eu li ele em espanhol, eu não li ele em português. E existe, gente, uma grande diferença de você ler um livro na sua língua materna e um livro em outra língua, né? Por mais que você saiba aquele determinado idioma, gente, você perde muita coisa por você não estar lendo na sua língua materna, que é o português. E foi isso que eu senti com esse livro. Mas é um livro bom, ele vai contar a história, né, desse personagem que tá no título do livro, a história do Erzan, que ele é um garoto ali prodigioso mesmo, gente, ele é um prodígio, porque ali bem pequenininho, acho que nos seus 5 anos, ele aprende a tocar... Ai, gente, eu não vou lembrar o nome do instrumento, mas é um instrumento lá, né, da região. E ele é muito bom e tal, ele toca muito bem, a família deles ali é uma família meio pobre, assim, a região é uma região pobre. E a gente vai acompanhar toda essa história dele ali, vivendo nessa região, que é uma região inóspita, é uma região pobre, é uma região onde não tem muito emprego, não tem nada ali direito. Tem uma estepe ali, tem, parece que lobo, raposas e tal. E aí a gente vai ver essa
coisa familiar, né, dele, ele ser um prodígio e essa relação dele com a família, com o lugar. E no final do livro, eu não entendi nada, gente. Eu tenho que falar a verdade, gente. Eu não entendi nada no final do livro. Eu precisei verdadeiramente ir atrás e pesquisar resenhas e pesquisar coisas sobre o livro, né? Outras informações por fora, pra eu entender realmente o que se passa ali dentro da história. E, gente, eu não me lembro exatamente como que é o nome do negócio, usina nuclear. Eu vi, né, nas resenhas e tudo mais que eu li, que o livro, ele se passa nesse período onde que o Uzbequistão, ele foi um território ali onde foi, não foi, teve guerra, mas foi usado para usinas nucleares, se eu não tô louca. Na Segunda Guerra, gente, eu acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Não me lembro se foi na primeira ou se foi na segunda, mas em uma das guerras aí. Ou foi na Guerra Fria? Ai, gente, já não me lembro mais. Mas é uma região que ela teve ali, né, gente, isso na realidade, né? Tiveram, a usina explodiu e as pessoas que moravam ali, porque tinha pessoas morando ali naquela região para poder trabalhar e cuidar das coisas, whatever, sofreram as consequências da explosão e tudo mais, né, gente? E esse livro, ele vem trazer essa questão dessa crítica e dessa coisa, da usina, né? E lá no final do livro, quando a história conclui, a gente percebe que o livro todo ele se passa nesse lugar, nessa usina, né? E eu achei muito interessante quando eu terminei de ler, que eu pesquisei, que eu entendi ali toda essa questão da história, né? Mas eu me senti, sabe, meio lesada, sabe, de ter lido o livro em espanhol, de não ter lido o livro em português, porque eu acho que se eu tivesse lido o livro em português, eu ia ter gostado muito do livro. Iria ter sido uma experiência, sabe, muito boa de leitura. Só que por eu não ter lido em português, me estragou muito o livro pra mim. Realmente eu não me conectei com o livro, não me conectei com a história, eu não consegui entender a história, por mais que eu tivesse pegando ali o espanhol, entendendo, as coisas que eu não tava entendendo, eu ia lá pro tradutor. Então eu sinto que eu perdi muita coisa do livro, que eu perdi muita coisa da história por não ler ela em português. E de fato, realmente, esse livro não tem publicado em português, gente. Eu vi que tinha em inglês, mas nem em inglês eu tinha achado também, né, gente? Então, não teve como realmente. Mas foi um livro muito interessante de se ler e que eu acho que a editora do Brasil deveria publicar, né, esse livro. Como que é o nome da editora, gente? Que eu lembro, quando eu terminei o livro, eu falei, gente, esse livro é a cara dessa tal editora, que ela é uma editora que gosta de publicar muitos livros assim, sabe? De outros países, livros desconhecidos, e com essas histórias mais assim, fortes. Gente, Tabla, eu acho que é Tabla o nome da editora, gente. Enfim, eu acho que é essa editora mesmo. E eu gostaria que fosse publicado no Brasil, porque eu gostaria de reler o livro. E uma curiosidade é que o autor desse livro, gente, ele foi expulso do Uzbequistão por causa desse livro. Ele foi perseguido dentro do Uzbequistão. Ele teve que sair fugido com a família dele lá do Uzbequistão. Eu acho que atualmente eles moram no Reino Unido, tá? E o livro foi banido. Ele foi banido do país, e eu acho que até os dias atuais ele não pode pisar o pé lá, porque ele é caçado, parece, até e tal. Enfim, e isso eu achei muito interessante, porque ele é um crítico, né, ali, ele escrevia, parece que por jornais, alguma coisa assim, do tipo, e ele era um crítico ferrenho da política ali, né, do país. Por isso que ninguém gostava dele, e ó, deram um jeito de, ó, sumir com ele de lá. Graças a Deus que ele não morreu, né, gente? Ele fugiu. Mas é isso, gente. Eu sinto que eu perdi tanto do livro, não lendo ele em português. É uma coisa que me dói tanto. Porque eu queria tanto ler ele em português, sabe, gente? Mas eu tinha que fazer o quê? Se não tinha em português, né? E eu ainda tive que piratear o livro do mesmo em espanhol, porque eu não achei. E é isso. Mas enfim, eu tive que me sacrificar, né? Ler espanhol.
E foi complicado, gente. Eu levei um mês inteirinho pra ler esse livro. E quase que eu não consegui terminar ainda, mas foi. Agora vamos falar da Colômbia, né? Que eu terminei de ler mês passado, que eu li o livro A Cachorra, da Pilar Quintana. E eu nem quero falar tanta coisa assim do livro aqui pra vocês, porque eu sinto que eu preciso ainda fazer um vídeo sobre esse livro, porque eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse livro. Tanto é que até agora, gente, eu não consegui dar uma nota pra esse livro, sabe? É um livro que eu terminei de ler e eu falei assim, gente, eu não sei quantas estrelas que eu vou dar pra esse livro. Eu nem sei quanto que eu vou conseguir dar estrelas pra esse livro, porque é um livro que muito, sabe, forte. E eu acho que muita gente já deve conhecer, né? Porque esse livro ficou muito famoso há algum tempo aí pra trás, mas vou aqui dar uma sinopse pra vocês. A gente vai conhecer a história da Damares, que ela é uma mulher que ela tá ali, já acho que já indo para os seus 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, não me recordo muito bem, que ela não pode ter filhos, né? E ela sente muito essa dor de não poder ter filhos. Ela mora ali em um povoado, que gente, eu não me lembro agora o nome, mas ela mora em um povoado ali, um povoado bem pequeno, bem afastado, e a região que ela mora é mais afastada ainda. Ali, costa mar, gente, que é isso? Em beira-mar, sabe? Um povoado beira-mar ali, na Colômbia. E por ela não poder ter filhos, ela é uma mulher muito triste, muito amargurada. E ela tentou de tudo, né, para poder ter filhos, foi em curandeiro e aquela coisa toda e tal, para tentar ter filhos, mas ela não conseguiu devido à extrema pobreza também, que extrema não, né, gente, não é uma pobreza tão extrema assim que eles vivem, apesar de que é, né, gente, até para comer tem vez que eles têm que ficar regrando comida, então, vamos considerar uma pobreza extrema. E não tinha dinheiro para poder fazer tratamento médico, né, gente? Até médico realmente ali na região nem tem. Você tinha que ir para outro lugar, que é Buenaventura, que é uma cidade ali, né, mais próxima, que nem tem tantos recursos assim também. E tá. E aí, um certo dia, uma vizinha, uma mulher, uma senhora ali, fala que a cachorra dela pariu e que ela tá com alguns filhotes para poder dar para os outros. Ela doou alguns filhotes, só que tem uma filhote que ainda ficou para doação, porque ela não doou, porque é uma cadela, né? É uma fêmea, e ninguém quer adotar uma fêmea, porque as fêmeas elas correm o risco de engravidar. E a Damares, ela acaba adotando essa cachorra e levando ela para casa. E nisso a gente vê que ela trata essa cachorra como se fosse um filho, sabe? Ela coloca até o nome da filha que ela gostaria de ter tido na cachorra, que é, como que é? Shirley. E aí a gente vai ver toda essa relação dela com essa cachorra a partir, né, desse momento que ela adota a cachorra, que ela trata a cachorra muito bem, dá as melhores comidas que tem ali e tudo mais. E depois como que vai desenvolvendo a relação dela com essa cachorra. E, gente, é um livro com uma história, assim, muito forte, né? Porque ela trata, querendo ou não, esse tema da maternidade, né? Que é um tema muito sensível. Porque ela queria ter filhos, mas ela não podia ter filhos. E nisso, ela acabou colocando nessa cachorra que ela adotou esse sentimento de maternidade. E a gente vai ver como que isso vai se desenvolver, né? Ela colocando esse sentimento de maternidade nessa cachorra. Será que isso vai dar certo? Será que não? E eu vou parar por aqui, falar sobre o livro, porque eu ainda não sei o que pensar do livro, eu ainda não sei quantas estrelas dá, mas mesmo assim eu digo que esse livro é muito bom, ele mexeu muito comigo. Ele tem 100 e poucas páginas, eu acho que ele não tem 200 páginas, mas é isso, gente, é um livro de capítulos curtos, com uma história muito forte, muito boa, e que, gente, eu não tenho palavras pra dizer a experiência que foi ler esse livro. Por mais que eu ainda não sei classificar em estrelas como que foi esse livro pra mim, mas ele foi um sentimento. E assim,
Agora, olhando para os dois livros, os dois países, gente, Uzbequistão e Colômbia. La História del Prodigioso Erzan e a Cachorra. Eu sinto que eu tenho que ficar com a Cachorra, porque eu li ele em português. Pra mim, foi muito mais fácil de entender a história, de me conectar com a história, do que La História del Prodigioso Erzan, porque realmente, gente, a falta que me fez ler esse livro em português foi muito grande, sabe? O dia que esse livro for publicado em português, eu com certeza vou reler ele, e eu tenho certeza que a minha experiência de leitura vai ser muito boa e que eu vou gostar desse livro e que eu vou conseguir entender realmente a história dele na sua essência. Mas o fato de eu ter lido ele em espanhol, gente, foi uma coisa que destruiu tudo, assim, pra mim, sabe? Foi muito difícil, foi muito penoso, foi muito trabalhoso terminar esse livro. Então, realmente, eu vou ter que estar dando o voto ali, né, a taça pra Cachorra, da Pilar Quintana, né, a Colômbia, porque realmente foi muito complicado ler esse livro do Uzbequistão. Mas é aquela coisa, né, gente, eu me desafiei, me propus a ler um livro de cada país da Copa, e foi isso, gente. Eu me desafiei e foi realmente um desafio ler esse livro. Mas foi uma experiência boa, tá, gente? Foi uma experiência boa, por mais que tenha sido difícil e meio traumatizante ler um livro em outra língua, porque, não sei, gente, eu ainda tenho mais 2 livros pra ler em outra língua aqui, né, desse projeto. Outro livro em espanhol e um em inglês, e assim, eu não sei, eu tô enrolando pra pegar esses livros, inclusive, pra poder ler, porque não tive uma experiência tão legal assim com ler um livro inteiro em espanhol, e tô com medo de ler os outros e ter uma experiência ruim também. Mas é isso, né, gente, a gente se desafiar de vez em quando também é muito bom, gente, e é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me dizerem se vocês já leram a Cachorra, da Pilar Quintana, que é da Colômbia, né? Porque o outro livro eu acho que ninguém nem conhece, porque é um livro que não tá publicado no BR, né, gente? Mas eu espero de fato, de coração, que alguma editora brasileira publique esse livro. De repente, sei lá, vai que eu mando um e-mail pra editora Tabla e eles publicam o livro, né? Nossa, gente, imagina, eu iria me sentir muito hiper mega importante. Olha, eu vou pensar nessa possibilidade de mandar um e-mail pra eles publicarem esse livro, porque esse livro é a cara dessa editora. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês não vão estar podendo ler o outro livro do Uzbequistão, né? Vai estar podendo ler só da Colômbia, mas é isso, gente. Vou tentar entrar em contato com a editora pra ver se de repente eles pelo menos deem alguma atenção, né, pra esse livro, pra poder publicar ele no BR, tá? Porque eu quero muito ler ele em português. E é isso, gente. Beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Bye!